além de algum novo soneto que apareça e que já é rara avis, vão-me entretendo em rever e tornar impecáveis os antigos. Foi por isso que te pedi os antigos sonetos de Antero, entendendo que, apesar de terem pouco valor literário, deviam ir como documento e para que o ciclo seja completo, formando a primeira parte do volume, os sonetos completos. Em todo o caso, se os incluir nesta coleção, será depois de convenientemente limados, de sorte que conservem, sim, o sentimento do estilo de Antero de 1861, mas sem a aspereza e a excessiva singularidade e até às vezes extravagâncias daquela primeira época. Ou seja, Antero classifica como documentos os poemas do seu primeiro livro, acha que para os integrar no novo terá que os rever e limar, mas considera que é importante conservar o sentimento do estilo do Antero de 1861. E aqui encontramos reforçada a ideia de documento da sua autobiografia poética atribuída ao livro e aos poemas que o compõem. Ora, foram muitas e nada despiciendas as alterações que sofreram os 16 poemas dos sonetos de Antero que transitaram para os sonetos completos, tal como não será despiciando o facto de 5 deles não terem sido recuperados e que foram parar ao saco de restos, em que Teófilo Braga transformou os raios de distinta luz e que António Salgado Júnior e José Bruno Carreiro, embora criticamente, consolidaram. Perante esta situação, caberá ao editor crítico decidir entre duas opções possíveis, mas não equivalentes. Ou mantém estes 5 sonetos num volume à parte, como os raios, mas não forçosamente com este título, onde irão coabitar com os poemas que Antero for publicando dispersamente ou que deixou inéditos, o que concede a uns e outros o mesmo estatuto que todos nós sabemos que não têm. Uns fizeram parte de um conjunto ou ciclo, ou coleção, e estas duas últimas etiquetas foram utilizadas por Antero em diversas circunstâncias, e outros não. Ou então, considera que cada livro ou opúsculo, que classificarei tecnicamente como peça bibliográfica, desempenha em si um papel de documento tão ao gosto de Antero e que, como tal, deverá ser conservado, devendo as alterações que ele posteriormente introduziu, globalmente ou poema a poema, para os pôr a funcionar em outro contexto, ou seja, em outra espécie bibliográfica, ser consideradas como produtoras de novos textos. É esta a solução que eu entendo por melhor. Tendo em conta a preocupação de Antero em classificar os seus livros, não canso de repetir, como documentos do processo evolutivo da sua autobiografia poética, e cada livro como uma coleção, um poema que é publicado pelo autor numa coleção, ou seja, num livro ou espécie bibliográfica, e que depois é por ele integrado, com ou sem alterações, em outro livro, passando a funcionar num outro contexto ou coleção, deve ser entendido como 2 poemas diferentes, devendo cada um deles manter um lugar que o autor lhe atribuiu no seu processo evolutivo pessoal. Pelo que, é meu entendimento que os sonetos de Antero deverão continuar a existir enquanto espécie bibliográfica, mantendo o título e a composição da chamada edição Stênio, de 1861, até porque o próprio Antero ela se refere na já citada carta a Alberto Sampaio. É a mesma solução. Já não será tão evidente para o volume Sonetos de 1881, publicado pela Renascença, porque não só Antero não se lhe refere nas cartas, como os 28 poemas que o compõem transitaram integralmente, embora alguns com alterações, para os sonetos completos. Neste caso, o volume será subsumido neste último, para cujo aparato crítico serão remetidas as variantes. Relativamente à Beatrice, igual solução, conservação da autonomia enquanto espécie bibliográfica, deverá ser dado este depoimento em 2 cantos, ao qual Antero concedeu 2 vidas. Uma edição autónoma, de 1863, e depois uma reinterpretação do primeiro canto, que passou a funcionar como poema autónomo em Primaveras Românticas. Pelas razões que tenho vindo a perseguir, incluindo as que dizem respeito aos 5 sonetos da edição Stênio, que não foram utilizados nos sonetos completos, a solução filologicamente mais correta é manter a espécie bibliográfica de Beatrice, tal como se encontra na edição de 1863, permitindo que o leitor o leia na íntegra, os 2 cantos, e no seu contexto original, e ao mesmo tempo estabeleça um diálogo entre o primeiro canto do poemeto e o poema Beatrice, sua persona, tal como se encontra nas Primaveras Românticas. Relativamente ao Fiat Lux, são de todos conhecidos os delírios destruidores a que Antero episodicamente submetia os seus papéis. Essa de Queiroz, em Eugênio que era um santo,
descreve aquele, ocorrido alguns entre 1863, já depois da publicação de Beatrice, e talvez mesmo, como refere de Fiat Lux, em que Antero começou então a destruir as cartas e os papéis de um modo estranho que me maravilhou, o que o terá levado a exclamar: "Oh, Antero, quanta ordem você tem na destruição!" Recebendo por resposta o ritmo, murmurou: "É necessário mesmo modulismo." António Salgado Júnior diz que a mais antiga destruição conhecida remonta a 1865, por ocasião da publicação das Odes Modernas, e ela se refere em várias testemunhas, entre as quais João Machado Faria e Maia e o próprio Teófilo Braga, falando primeiro em centos de folhas soltas e nos grandes cadernos cuidadosamente cosidos do poema Vasco. E o segundo, Hecatombe, que fora ter visto o largo da Trindade cheio dessa papelada rasgada. Oliveira Martins dá a notícia de um outro, que terá ocorrido por volta de 1880, mas que Nuno Júdice faz apontar para 1881, a quando a mudança para Vila de Fonte. E o próprio Antero, em carta de janeiro de 1883, Alberto Sampaio, diz que tem composto alguns sonetos no estilo de 60, 64 e 66, para suprir as lacunas de vários que então perdi ou destruí. Fiat Lux terá sido vítima de um destes delírios destruidores, segundo José Bruno Carreiro. Este opúsculo é muito raro por terem sido rasgados pelo autor quase todos os exemplares, poucos dias depois de impressos. Porém, utilizarei todos os meios lógicos à disposição para recuperar esta espécie bibliográfica fora da manta de retalhos que são os rasgos distintivos. Abreviando, já passei o meu tempo, as obras modernas, naturalmente, será seguida a edição a segunda edição, que foi bastante alterada. As Primaveras Românticas será seguida a primeira e única edição em vida do autor. Acontece que os poemas, há poemas que são repetidos. Esses manter-se-ão sempre, ou seja, a unidade bibliográfica definida pelo autor é essa que aparecerá. Os sonetos completos, naturalmente, manterei a introdução de Oliveira Martins, retirarei os chamadas poesias lucros que Oliveira Martins anexa à sua introdução e passarão a integrar um volume que serão os poemas dispersos. O volume de sonetos completos integrará todos os sonetos escritos por Antero Quintal que não estão integrados em livros anteriores. Portanto, será um volume exclusivamente dos sonetos. Depois haverá os poemas dispersos, que serão todos aqueles poemas que, não sendo sonetos, foram publicados dispersamente ou não foram publicados, e incluindo os chamados lucros que escaparam a uma dessas hecatombes. Por isso, coloco aqui a crítica, a exposição da crítica, e o plano da edição crítica da poesia de Antero Quintal em que estou a trabalhar. Será um primeiro volume, que será constituído pelas obras modernas, com o texto de 1870, da segunda edição, 1875, com o aparato relativo à edição de 1865, e as Primaveras Românticas. Este volume está pronto, se houver aí um editor que queira pegar nele, posso entregar. Poesia 2. Sempre, não sei se será tão fácil arranjar um editor para uma obra dessa. Poesia 2. Sonetos completos. Será uma designação genética que terá duas partes. Uma, que são os sonetos completos da Antero Quintal, a edição de 1890, tal como ela deixou, com a introdução de Oliveira Martins, que eu acho que deve aparecer lá, e sonetos dispersos, que são todos aqueles que ele que não integrou nos livros anteriores. O volume terceiro, que de certa maneira virá substituir os raios de distinta luz que desaparecem, nesse volume vamos ter todos os poemas dispersos que não são sonetos e que Antero, por alguma razão, não integrou nos livros anteriores, e terá um apêndice em que aparecerão integralmente aqueles livros que ele desmontou, como os sonetos da Antero, edição Stênio, e o Beatrice completo, e o Fiat Lux, que foi distribuído
mal saído da tipografia, mas que foi possível recuperar. Portanto, é este o plano de edição crítica que deixo aqui, e respondendo à pergunta que foi feita pelo Gustavo, digamos que neste momento a edição está a 2/3. Muito obrigado.